Riqueza exponencial. Seu guia definitivo para o primeiro R$ 1 milhão. Eu vou te contar algo que vai parecer estranho no começo, mas que pode mudar completamente o jeito como você enxerga dinheiro. A maioria das pessoas acredita que riqueza se constrói somando, quando na verdade ela se constrói multiplicando. E essa diferença entre somar e multiplicar é exatamente o que separa quem passa a vida toda correndo atrás de dinheiro de quem faz o dinheiro trabalhar por ele. Fica comigo até o final, porque eu vou te revelar o mecanismo invisível que transforma pequenas decisões diárias em resultados que parecem impossíveis e que praticamente ninguém te explica de forma clara. Se você quer entender como sair da esteira financeira e começar a construir riqueza de verdade, sem precisar ganhar na loteria ou herdar fortuna, já deixa o like. E se inscreve aqui no Trabalhista Legal, porque aqui a gente desmistifica o que parece complicado e transforma em passos práticos. Antes de começar, o aviso importante. Esse é conteúdo educativo para te dar perspectiva e conhecimento. Cada pessoa tem uma situação financeira única, responsabilidades diferentes e objetivos próprios. O que eu vou te entregar hoje é uma estrutura de raciocínio, e você vai adaptar a sua realidade com inteligência e responsabilidade. Agora vamos direto ao ponto. Quando você pensa em R$ 1 milhão, provavelmente pensa em algo distante, quase impossível. Mas eu preciso que você mude essa perspectiva agora. 1 milhão não é um número mágico que só pessoas especiais alcançam. É o resultado matemático de entender um princípio que a maioria ignora: o crescimento exponencial. E crescimento exponencial não é teoria de faculdade. É a força mais poderosa que existe no universo financeiro. Einstein nem precisava ter dito aquilo sobre juros compostos serem a 8ª maravilha do mundo para isso ser verdade. A questão é que as pessoas até ouvem falar disso, mas não internalizam o que realmente significa na prática. Deixa eu te fazer uma pergunta direta agora, e quero que você responda nos comentários. Quanto você consegue guardar por mês hoje, sendo totalmente honesto consigo mesmo? Não importa se é 200, 500 ou R$ 2.000. O que importa é você marcar seu ponto de partida. Porque sem saber de onde você está saindo, você não consegue traçar o caminho. E comenta também sua idade, porque isso vai me mostrar exatamente quanto tempo você tem a seu favor para fazer esse plano funcionar. A grande verdade que destrói o sonho da maioria é a falta de método. As pessoas até guardam dinheiro, mas guardam de forma aleatória. Um mês guarda, no outro não guarda. Um mês coloca na poupança, no outro tira para pagar uma conta atrasada. E aí fica aquela sensação de que nunca sai do lugar, de que o dinheiro evapora. O problema não é falta de vontade, é falta de arquitetura financeira. E a arquitetura financeira é justamente o que eu vou te entregar agora. Eu chamo esse método de estratégia da Fundação Tripla. São 3 camadas que você constrói de forma simultânea e inteligente, e cada uma tem uma função específica que protege as outras. Pensa como se fosse uma construção. Você não levanta as paredes sem ter a fundação pronta, certo? E você não coloca o telhado sem ter as paredes firmes. É exatamente assim que funciona com dinheiro. A primeira camada é o que eu chamo de camada de proteção. Esse é o dinheiro que te blinda contra a vida real, porque a vida real não avisa quando vai te testar. Seu carro quebra, seu celular para de funcionar, aparece uma emergência de saúde na família. E se você não tem uma camada de proteção, você é obrigado a desmontar todo o resto da sua construção financeira para cobrir esse buraco. Aí você vende investimento no pior momento. Ou pior, entra em dívida cara que corrói tudo que você construiu até ali. Essa camada de proteção não precisa ser gigantesca logo no começo, mas precisa existir. E ela precisa estar em um lugar que você consegue acessar rápido se precisar, mas que ao mesmo tempo não fica te tentando a gastar. No Brasil, isso funciona bem em opções como Tesouro Selic ou CDBs de liquidez diária,
em instituições sólidas. O objetivo aqui não é ganhar dinheiro, é não perder o jogo. Quanto você precisa nessa camada? Depende de quantas pessoas dependem de você, de quão estável é sua renda e de quanto controle você tem sobre seus gastos. Se você é CLT com renda previsível e poucas responsabilidades, 3 meses de custo de vida essencial já te dá uma tranquilidade enorme. Se você é autônomo, tem renda variável ou muita gente contando com você, pode precisar de 6 meses ou até mais. O ponto é que essa camada existe para você dormir tranquilo, não para impressionar ninguém. A segunda camada é a camada de crescimento. E é aqui que mora a mágica da riqueza exponencial. Essa é a camada que vai multiplicar ao longo do tempo, que vai trabalhar para você enquanto você está dormindo, enquanto está no trabalho, enquanto está vivendo sua vida. E o segredo dessa camada não está em acertar o investimento perfeito ou em ter uma sorte absurda. O segredo está em alimentar essa camada com regularidade religiosa e com intensidade crescente. Deixa eu ser muito claro aqui porque é onde a maioria erra e nem percebe. Não adianta você começar investindo R$500 por mês e continuar investindo R$500 por mês durante 10 anos. Claro que isso é melhor do que não investir nada, mas você está deixando na mesa uma quantidade absurda de potencial. O que faz a diferença brutal é o aumento progressivo. É você todo ano aumentar a quantidade que está colocando nessa camada. Pensa comigo. Se você começa investindo R$500 por mês e consegue aumentar 10% por ano, no segundo ano você está investindo R$550 por mês. Parece pouco. No terceiro ano você está investindo R$605. No quinto ano, são mais de 800. No 10º ano você está investindo mais de R$1.200 por mês. E tudo isso começou com 500. Esse crescimento no valor que você investe é o que amplifica o poder dos juros compostos de forma brutal. E aqui vai um detalhe que pouca gente conecta. Quando você ganha um aumento no trabalho, para onde vai esse dinheiro? Para a maioria das pessoas, vai direto para um padrão de vida mais alto. Troca de carro, muda de apartamento, começa a comer em restaurante mais caro, e aí o salário sobe, mas a capacidade de investir continua igual. Você fica correndo na esteira para sempre. A regra que muda isso é simples. Todo aumento de renda que você receber, você divide. Metade vai para você melhorar de vida agora, porque você merece e precisa se motivar. A outra metade vai direto para a camada de crescimento. Dessa forma, agora vamos para a terceira camada, que é onde o Brasil se diferencia de outros países e onde você pode dar saltos enormes se souber usar direito. Eu chamo de camada de aceleração. Essa camada é alimentada por tudo que não é previsível e mensal. 13º salário, PLR, restituição de imposto de renda, aquela renda extra que apareceu, a rescisão trabalhista. Se você mudar de emprego, qualquer entrada de dinheiro que está fora da sua rotina mensal. A armadilha clássica é que quando chega um dinheiro maior, as pessoas se empolgam e gastam tudo de uma vez. Compram aquela coisa que estavam namorando, faz tempo, fazem aquela viagem. E pronto, o dinheiro sumiu. 3 meses depois, nem lembram direito onde foi o dinheiro. E aí voltam para a vida normal, como se nada tivesse acontecido. Mas se você usar a camada de aceleração com inteligência, você dá saltos que encurtam anos do seu caminho. Imagina você investindo R$500 por mês durante um ano. São R$6.000. Agora imagina que além disso, você pegou o 13º e jogou mais 3.000 de uma vez. Você acabou de aumentar 50% do que seria investido naquele ano. Isso é acelerar de verdade. E se aparecer uma grana maior ainda, tipo uma rescisão ou uma restituição gorda, você usa a estratégia da fundação tripla de forma completa. Uma parte reforça a camada de proteção,
se ela ainda não está completa. Outra parte vai direto para a camada de crescimento fazer efeito exponencial. E se tiver dívida cara tipo cartão de crédito ou cheque especial, uma parte quita isso. Porque dívida cara é o contrário de riqueza exponencial. É pobreza exponencial. Agora eu preciso falar de algo que ninguém gosta de ouvir, mas que é realidade. Imposto e custos existem e eles comem uma parte do seu resultado. Se você montar todo o seu plano ignorando isso, você vai se frustrar, porque o resultado real vai ser menor do que você esperava. Dependendo de onde você investe, você paga imposto quando vende, você paga imposto sobre os rendimentos, ou, em alguns casos, você até tem isenção. Tem produtos que cobram taxa de administração, taxa de custódia, tem spread escondido. Se você não prestar atenção nisso, você está construindo a riqueza de outra pessoa, não a sua. Por isso, a escolha dos produtos importa. Não adianta você seguir a estratégia perfeita se você está colocando dinheiro em produto ruim, que cobra taxa alta e rende pouco. E não estou falando de produto mágico que ninguém conhece. Estou falando de você estudar o básico e escolher com critério. Renda fixa para a camada de proteção e parte da camada de crescimento. Renda variável para potencializar a camada de crescimento no longo prazo, sempre respeitando o seu estômago para risco. E isso me leva a um ponto crítico. Tem gente que não dorme se vê o investimento oscilando. Se você é assim, você não pode montar uma estratégia agressiva só porque alguém na internet disse que rende mais. Porque quando vier a primeira queda, você vai vender no desespero e destruir tudo. A estratégia certa é aquela que você consegue manter funcionando nos dias bons e nos dias ruins. Consistência vale mais que perfeição. Agora vamos falar do inimigo silencioso que corrói tudo: inflação. Se você não entende inflação, você está olhando para números bonitos que não significam nada de verdade. Inflação é o seu dinheiro perdendo poder de compra ao longo do tempo. O que compra R$1.000 hoje não vai comprar a mesma coisa daqui a 10 anos. Por isso, quando você pensa em retorno, você precisa pensar em retorno real, que é o retorno acima da inflação. Se a inflação está em 5% ao ano e seu investimento rendeu 5%, você não ganhou nada. Você só não perdeu. Você correu para ficar no mesmo lugar. O objetivo da camada de crescimento é justamente superar a inflação de forma consistente ao longo dos anos. É fazer seu patrimônio crescer de verdade, não só no papel. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona na vida real. Vamos imaginar alguém que consegue investir R$600 por mês para começar. Não é muito, não é pouco. É o que muita gente consegue quando organiza o orçamento com seriedade. Essa pessoa segue a estratégia do aumento anual. Todo ano ela aumenta 10% o valor investido. No primeiro ano, 600 por mês, dá R$7.200 investidos no ano. No segundo ano, com um aumento de 10%, o valor mensal vai para R$660, totalizando R$7.920 no ano. No terceiro ano, sobe de novo. E ela repete isso ano após ano. Além disso, ela usa a camada de aceleração. Pega o 13º e joga mais um aporte anual. Pega a restituição do imposto de renda quando vem e acelera mais. Agora vem o ponto que a maioria ignora e que faz toda a diferença. Com o tempo, o próprio dinheiro que já está investido começa a render valores significativos. No começo, o rendimento é pequeno. Se você tem 10.000 investidos rendendo, digamos, 8% ao ano acima da inflação, isso dá R$800 no ano? Parece pouco. Mas quando você tem 100.000 investidos, 8% são R$8.000 por ano. Quando você tem 500.000, são 40.000 por ano. O dinheiro começa a se multiplicar sozinho, em volumes que superam o que você consegue aportar. É aí que acontece o efeito
que eu chamo de ponto de ignição. É quando os rendimentos do próprio patrimônio começam a ser maiores que os seus aportes. Você continua colocando dinheiro todo mês, mas o grosso do crescimento agora vem do dinheiro trabalhando sozinho. E essa confiança no processo é o que te mantém investindo nos anos em que o mercado cai, que é justamente quando você está comprando mais barato. Tem um comportamento que destrói mais patrimônio do que qualquer crise financeira. É o comportamento de mudança constante de estratégia. A pessoa começa investindo de um jeito, vê alguém falando de outra coisa que rendeu mais, muda tudo. 6 meses depois, muda de novo. Fica pulando de galho em galho e nunca deixa nenhuma estratégia funcionar de verdade. Perde dinheiro com imposto de saída, com um timing ruim, com custos de transação. E no final de 10 anos olha para trás e vê que não construiu nada sólido. A estratégia correta é escolher um caminho coerente com o seu perfil e manter. Você pode fazer ajustes pontuais conforme aprende mais ou conforme sua vida muda, mas o núcleo da estratégia se mantém. É a diferença entre construir uma casa tijolo por tijolo no mesmo lugar e ficar mudando de terreno toda hora. Agora eu quero que você pense em 3 números simples, que você vai acompanhar uma vez por mês. Só isso. Primeiro número, quanto você já colocou no total, somando todos os aportes, desde que começou. Segundo número, quanto o seu patrimônio vale hoje. Terceiro número, a diferença entre esses dois, que é o quanto o dinheiro já rendeu sozinho. No começo, o terceiro número é pequeno e até frustra um pouco, mas você continua. E com o tempo, você vê o terceiro número começando a crescer mais rápido. E chega o dia em que o terceiro número ultrapassa o primeiro e você percebe que o dinheiro fez já é maior que tudo que você colocou. Esse é o dia em que você entende o que é riqueza exponencial de verdade. E eu preciso te falar uma coisa sobre prazo, porque tem muita gente que desiste no meio do caminho por impaciência. Construir o primeiro 100 mil é a parte mais difícil e mais lenta. Parece que você está se esforçando demais por um resultado pequeno. Mas do 100 mil para o 500 mil, o caminho já acelera. E do 500 mil para o primeiro milhão, acelera ainda mais. É a natureza do crescimento exponencial. É lento no começo e explosivo depois. Por isso a idade que você tem hoje importa tanto. Quanto mais tempo você tiver pela frente, mais poderoso é o efeito. Se você tem 20 e poucos anos e começa agora, você tem décadas de capitalização trabalhando a seu favor. Se você tem 40 e poucos e nunca começou, você ainda tem tempo mais do que suficiente. Mas precisa começar agora e não daqui a 5 anos. E para quem está pensando, já passei do tempo, já tô velho para isso, eu vou te falar uma verdade. Daqui a 10 anos você vai ter 10 anos a mais de qualquer forma. A pergunta é se daqui a 10 anos você vai ter um patrimônio sólido ou se vai estar na mesma situação de hoje, só que mais velho. O tempo vai passar do mesmo jeito. A única escolha que você tem é se vai passar com um plano ou com desculpas. Agora vamos encaixar a meta do 1 milhão de forma realista. R$1 milhão não é aposentadoria garantida para o resto da vida, mas é um marco psicológico e financeiro gigante. É o valor que te tira da sensação de vulnerabilidade total e te coloca numa posição de escolha. Se você tem um custo de vida de R$4.000 por mês e tem 1 milhão investido, rendendo, digamos, 6% ao ano, acima da inflação, de forma consistente, são R$60.000 por ano, 5 mil por mês. Você já consegue cobrir o básico, só com rendimento se quiser. Mas o ponto não é necessariamente parar de trabalhar quando chegar no 1 milhão. O ponto é ter liberdade, é poder escolher trabalho que te realiza, em vez de aceitar qualquer coisa por desespero. É poder dizer não para situações abusivas. É ter colchão para arriscar em algo novo se quiser. É segurança para a sua família. É poder dormir tranquilo, sabendo que você construiu algo real. E tudo isso está ao alcance de qualquer pessoa que entender a estratégia da Fundação Tripla e aplicar com disciplina.
Camada de proteção para não quebrar nos imprevistos. Camada de crescimento com aportes regulares e crescentes. Camada de aceleração para usar as entradas extras de forma inteligente. Essas três camadas trabalhando juntas criam o que eu chamo de inevitabilidade financeira. Inevitabilidade financeira é quando você para de torcer e passa a executar. É quando você olha para seu plano e sabe que se continuar fazendo o que está fazendo, o resultado é questão de tempo. Não depende de sorte, não depende de herança, não depende de acertar na loteria. Depende de você manter a estratégia funcionando mês após mês, ano após ano. Então eu vou te fazer a pergunta final. Se você tivesse que começar hoje, quanto você consegue investir por mês? E mais importante, qual percentual você consegue aumentar todo ano? Pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 15%. O importante é o compromisso de aumentar. Comenta aí sua resposta, comenta a sua idade e me diz se você está pronto para construir isso de verdade. Se esse conteúdo te deu clareza, deixa o like e se inscreve no canal. E compartilha com alguém que vive dizendo que não tem jeito, que o sistema é injusto, que já é tarde demais. Porque a verdade é que o sistema pode até ser injusto, mas ficar parado reclamando só garante que você vai continuar na mesma situação. Agora você tem o mapa, só falta você começar a caminhar. Eu fico por aqui e no próximo vídeo eu vou te mostrar as armadilhas mais comuns que destroem patrimônio no meio do caminho. Os erros que fazem as pessoas perderem anos de progresso e como se blindar disso. Um abraço e até a próxima.